Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor a todos. Amém? Está feliz com Jesus? Amém. Deus é bom, amém? Foi me dada a oportunidade e o privilégio de poder compartilhar com os irmãos essa noite um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, um pouco daquilo que Deus já fez e algumas expectativas que eu tenho no coração ainda que Ele vai fazer. E enquanto eu orava, eu perguntava ao Senhor, por quê, né? Qual a importância da gente falar aquilo que Deus fez na nossa vida? Qual a importância de testemunhar, aquilo que a gente chama de testemunhar, de contar um fato ocorrido, para que outros ouçam aquilo que aconteceu conosco, com a nossa história. E por muitos dias eu fiquei pensando nisso, e desde quando eu me converti, eu venho fazendo isso, repetindo a mesma história, sempre a mesma história, para pessoas diferentes, obviamente, mas contando aquilo que Deus fez na nossa vida. E eu acredito que Deus, Ele usa a nossa história, porque contra os fatos não há argumentos, né? Aquilo que Deus fez na nossa vida, ninguém pode tirar de nós. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouco da minha caminhada e o que Deus fez na minha vida. Abra sua Bíblia no Salmos 40. Esse salmo foi o salmo que, quando eu li pela primeira vez, eu falei, está aqui, a minha história está sendo contada na Bíblia, eu não sabia. De fato, a nossa história é muito parecido, né? Parece aquilo, é a mesma história, parece que só muda os personagens, né? E quando eu li esse salmo pela primeira vez, eu pude me identificar muito com ele. Eu gostaria de começar com esses salmos, amém? Salmos de número 40. A palavra do Senhor diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tu tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pedisse, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exististes. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Oh, meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da sua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são do que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos aqueles que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de ti. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que te amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Amém. Que salmos maravilhosos, irmãos. Quando eu li esse salmo pela primeira vez, eu pensei, aqui está a minha história de vida. Eu pensei que na bondade do Senhor para com as nossas vidas. E eu queria começar me apresentando para vocês. Eu sou o Gabriel Ricardo, tenho 30 anos de idade, nasci e cresci na cidade de Colina,
Sou filho do Benedito Ricardo e Maria Luísa Pereira Ricardo. Nasci nessa família grande, os Ricardos, onde eu era o sexto entre 7 irmãos, sendo eles a Rosana, Rosimeire, a Rosângela, o André, o Luiz Paulo, o Mário e eu. E desde quando eu nasci, a vida se mostrou uma luta. A vida se mostrou que era cheia de desafios. Digo isso porque quando a minha mãe estava grávida de mim com 7 anos de idade, ela teve uma complicação durante a sua gestação. E teve que sair correndo para o hospital. Meu pai me disse que ela chorava muito, porque ela dizia, eu não quero perder o bebê, eu não quero perder o bebê. E devido a alguns problemas, algumas hemorragias que ela teve que fazer um tratamento. Contudo, eu nasci forte e saudável. E eu louvo a Deus, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 139, o salmista diz que no ventre da nossa mãe o Senhor já nos assistia, Ele formava cada parte do nosso corpo. E o salmista disse, eu te louvo porque deve ser temidos, tudo que tu fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. E Jeremias capítulo 1, versículo 5, Jeremias diz, antes de você ser formado no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta entre as nações. Gálatas 1,15, mas quando aprouve a Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Pela graça de Deus e pelo amor do Senhor nós fomos chamados. E eu acredito seriamente que Deus, desde o ventre da minha mãe, Ele tinha um projeto, Ele tinha um plano, Ele tinha uma obra para fazer na minha vida, porque desde o meu nascimento, eu sou um milagre de Deus. Eu falo isso porque mamãe e papai tinham um problema muito grande com bebidas alcoólicas. Tanto a mamãe quanto o papai, eles eram alcoólatras, bebia mãe. E durante a minha gestação, minha mãe parece que bebeu ainda mais do que quanto os meus irmãos. E fumava demais. E isso acarretou, obviamente, grandes problemas. E contudo assim, eu nasço. E durante o meu nascimento, a minha mãe fez uma promessa, de acordo com a fé dela, que se eu nascesse saudável, ela ia fazer um propósito de 7 anos dos meus primeiros anos, meus primeiros 7 anos, eu não iria cortar o cabelo. E ela me deu o nome de Gabriel, o mensageiro de Deus. Eu não sei se consciente ou inconscientemente, ela tinha conhecimento do que isso significa. Quando eu me converti, e eu comecei a estudar a palavra de Deus no Velho Testamento, o que significa quando alguém era dedicado a Deus como um nazireu, e dentro dos rituais ali, ele não ia passar navalha sobre a sua cabeça. E assim foi, durante os meus primeiros 7 anos, eu não cortei o cabelo. Imagine eu com um black power desse tamanho, 7 anos sem cortar o cabelo, aquela criancinha magrinha correndo para cima e para baixo. E desde quando eu me lembro de mim mesmo, da situação na minha casa, sempre foi muito difícil, tudo foi muito escasso, irmãos. As coisas eram mais difíceis, parece, naquela época. Ainda mais quando você nasceu numa família disfuncional, uma família problemática. Meus irmãos mais velhos bebiam e tinham problemas com droga, meus pais bebiam, e eu não entendia, uma criança não consegue entender aquilo. Por que os meus pais, em vez de estar se beijando, se abraçando como um casal amoroso, por que eles estão sempre brigando? E voava panela, prato para lá todo dia. E eu não sabia o porquê disso tudo. Porque meus irmãos mais velhos, em vez de um estar ajudando o outro, estão constantemente brigando, a ponto de um quase ter tirado a vida do outro, literalmente. Eu com 6 anos de idade tive que presenciar, o meu irmão levou uma facada do meu outro irmão e abriu todas as tripas, caiu para fora, dentro de casa. Faltou pouco centímetro para a faca pegar no coração dele, e ele quase perdeu a vida. Eu falei, por que meus irmãos são assim? Por que minha família é assim? E às vezes não dá para entender essas coisas. Uma criança não consegue processar essas coisas. E as coisas eram complicadas. Eu lembro que quando nós ia tomar café da manhã, era preciso, meu irmão mais novo ia pedir o açúcar no vizinho da direita, eu pedi o café no vizinho da esquerda, e a gente pegava uma sacolinha para ir na padaria pedir pão de ontem. Durante inúmeras vezes, não sei quantas vezes eu fiz isso. Era aquela fartura, fartava tudo, né, irmãos?
A geladeira parecia boate, né? Você abria, só tinha luz e fumaça, né? Não tinha mais nada. E eu lembro que a gente pegava uma marmitinha quantas e quantas vezes e saía para a rua e batia palma na casa dos outros e falava: tio, você tem alguma coisinha para nós comer? E meu pai, não pense que meu pai não trabalhava não, meu pai trabalhava muito, mas imagine 7 bocas para você alimentar. Sem meu pai, ninguém estudou na minha família. Tinha que trabalhar na roça, toda a minha vida, até hoje meu pai trabalha na roça, para sustentar a minha família. Então era tudo muito escasso mesmo. E com 7 anos, para ajudar a situação, a minha mãe falece, minha mãe morre. Imagine só, que golpe que foi. Mark Twain, ele disse que quando alguém que a gente ama morre, é como uma casa que é incendiada. Demora, leva tempo para a gente ter uma noção da extensão de toda aquela perda. E eu acredito que essa frase faz muito jus, que com 7 anos eu não tinha noção ou a extensão daquela perda. O que aquilo ia nos acarretar. Eu sabia que não era algo de bom que tinha acontecido. Todo mundo chorando na minha família, minhas irmãs chorando, falando: mamãe morreu, mamãe morreu, mamãe morreu. Eu lembro de um cunhado meu tentando me acalmar, e eu tentando acalmar meu irmão mais novo que eu, que é 3 anos mais novo que eu. Desde 7 anos, já tinha que proteger meu irmão mais novo. E levou tempo para eu entender o que aquela perda significaria na minha vida. E isso talvez criou uma revolta no coração dos meus irmãos mais velhos. Eles já eram revoltados, criou uma revolta. E aquilo foi o estopim, né? Que levou a minha família ao consumo. Daquela que consumiu quase toda a minha família toda. Que foi as drogas. E eu lembro que por conta de viver num lar problemático como esse, eu vivia na rua. Nós éramos muito rueiro, né? As brincadeiras naquela época eram diferentes das brincadeiras de hoje em dia, né, irmãos? No início dos anos 90, a gente nem pensava em celular, internet, de maneira nenhuma. Somente os filhos daquelas famílias mais abastadas tinham um Super Nintendo, que eram os máximos. Eu lembro que a gente não tinha um carrinho bonito, um caminhãozinho, não. A gente pegava um toco, cortava o toco e saía empurrando no meio da terra, e aquele era nosso carro. Qualquer pedaço de pau já virava espada, e assim nós nos divertíamos. Eu lembro a primeira vez que eu consegui fazer um carrinho de rolemã, aquilo era um barato. E descia aquelas banguelas, chegava em casa todo ralado no fim do dia, mas era assim que nós nos divertíamos. Nosso crime era pular na casa do vizinho para roubar fruta. Os vizinhos viviam lá em casa reclamando, porque nós vivíamos pulando lá e pegava as frutas que os vizinhos tinham na casa deles tudo. Ia nas fazendas ali em Colina, era tudo conhecido dos fazendeiros, que a gente vivia pegando as coisas, né, roubando lá as fazendas, as frutas, e às vezes os cachorros davam um pinote na molecada. Aquilo era a nossa aventura, era a nossa emoção, e a nossa alegria era aquilo. Peão, essas brincadeiras, peão, bolinha de gude, pipa, era 24 horas, a nossa vida era em torno disso. E um dia minha mãe teve uma estratégia. Ela falou: esses meninos ficam muito tempo na rua. Então ela começou a deixar nós pelados dentro de casa, porque aí a gente não podia sair, né? E aí aquilo era terrível por não poder sair, porque a gente já estava maiorzinho, com 6 anos, tinha vergonha já de sair pelado, né? Até um dia que meus amigos tiveram uma ideia: vamos jogar a bermuda lá para a casa dele. E aí eles começaram a jogar as bermudas lá, e nós pegávamos e saía correndo. E eu sempre sabia que quando eu saía dessa maneira, quando eu voltava, eu ia apanhar, a taca ia comer. E era toda vez a mesma coisa. Mas era a maneira que a gente tinha de nos divertir, nos expressar. E fiz isso de uma maneira muito intensa. Eu louvo a Deus por aquele tempo, apesar das dificuldades que nós tínhamos, nós realmente nos divertíamos, tínhamos amizades nas ruas ali, né? Tinha um lugar chamado Barbosinha, lá em Colina, que era como se fosse o Grêmio Cultural, mas era um lago onde os boi tomavam água, mas o que dava de domingo ali, tinha mais gente ali do que no Grêmio da cidade. E ali que a molecada se divertia. Eu lembro que a minha mãe falava: você foi na Barbosinha? Eu falava: não, mãe. Então ela passava o dedo assim na minha pele, né? Já me negão, fazia parecer uma lousa, fazia desenho todinho. Aí eu falava: não, você foi sim. Aí ele apanhava. E apanhei bem, irmãos. E depois que a minha mãe morreu, as coisas foram ficando mais complicadas.
dos meus 7 aos meus 11 anos, foi um tempo meio confuso para mim. Eu não tenho muita lembrança. Eu lembro de muitas coisas antes disso, mas dos meus 7 aos meus 11 anos eu consigo me lembrar muito pouco. Foi um tempo muito confuso. Eu lembro de eu fazendo essas artes na rua e tal, e muito problema dentro de casa, muita dor de cabeça. Até que meu pai teve que arrumar outra mulher, conseguiu arrumar outra mulher. E junto com essa mulher, que se chama Valéria, veio mais 3 irmãos, o Denis, a Gisele e o Cleito. E assim nós formamos 10 irmãos agora. E ela se tornou a nossa madrasta, aquela que cuidava de nós. E meu pai sozinho, imagino que quando a minha mãe morreu, foi um choque para ele. O que eu vou fazer agora com esse monte de criança? Como é que eu vou dar conta disso tudo? E eu vejo que a vida, ela dá essas voltas para nos ensinar certas coisas. Com 11 anos de idade, eu saio daquela escola pequena, a escola chamada Antônio Dyer, em Colina, que é no bairro próximo, e vou para uma escola maior, chamada Lamounier de Andrades. Nessa escola, já era tudo diferente daquela escolinha pequena do bairro que nós morávamos. Tinha muita gente diferente. Lá nós tínhamos contato com adolescentes maiores, jovens de 15, 16, 17 anos. E eu com 11 anos de idade, eu queria me fazer parte de alguma coisa. Infelizmente, eu achei o pior grupo que tinha naquela escola, que era o grupo do cigarrinho. Então os meninos começaram, vamos fumar um cigarro. E a gente, era mó barato poder sair da classe escondido, enforcar a aula, como dizíamos, para poder fumar um cigarro escondido no banheiro. E eu achava que eu estava abafando com aquilo. Eu comecei a ver naquelas pessoas um grupo a qual eu poderia fazer parte. E eu achei que aquilo ia ser bom para mim. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz o seguinte: há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas o final é morte. São caminhos de morte. Aquele caminho que eu estava começando a trilhar com 11 anos de idade era um caminho de morte. Porque o cigarrinho já não estava fazendo mais, não era mais legal. Então já apareceram com uma maconha, apareceram depois com uma cocaína. E depois eu vi a minha vida no fundo do poço usando crack, que fui um dependente químico, um adicto, né, como eles dizem, o escravo da droga. E nós sabemos o quanto que as drogas têm causado na vida dos adolescentes, jovens. E imagine que uma criança, eu vejo uma criança de 12 anos hoje, eu não acredito que naquela idade eu já era envolvido com drogas. Eu comecei a fumar, e eu queria ser o mais louco ainda entre aqueles que estavam ali no grupo. Se eles fumavam 1, eu queria fumar 2. E eu comecei a me envolver, me aprofundar naquela vida. No bairro onde eu moro sempre teve. Então comecei a fazer contato com os traficantes. E era engraçado que os traficantes não permitiam nenhuma criança da minha idade lá na boca de droga, a não ser eu. Chegava eu e os meus amigos, eles põavam todo mundo para correr, mas eles deixavam ficar. Porque eles falavam, não, você tem futuro aqui. Você tem uma carreira a seguir, Gabriel. E eu comecei a sentir aquilo o máximo. Então eu comecei a ver droga de quantidade maior, eu comecei a ver armas, eu comecei a ver aquelas pessoas com aquele monte de dinheiro, e eu comecei a ser fascinado, ser encantado por aquela vida. E com 12 anos de idade eu já queria ser um traficante, eu queria ser um malandro, porque aquilo é legal, porque os caras andam de roupa de marca, os caras têm mulher no pé deles. E eu falei, é isso que é legal. Porque a sociedade não olha para nós, um jovem pobre e preto, não tem muitas oportunidades nesse país. E eu comecei a pensar que talvez aquele seria o melhor caminho para mim. Não demorou muito para eles começarem a me usar como aviãozinho. Vai para lá, vem para cá. Leva essa droga lá, traz o dinheiro aqui, leva isso. Com pequenas quantidades, até eles começarem a ver que eu tinha uma responsabilidade para ver se a polícia pegasse se eu ia de fato segurar o BO. E começaram a entregar mais e mais drogas. Tinha vez de eu ir no bar com 2 quilos de maconha para pesar lá e falar, não, isso aqui é um veneno, meu pai pediu para me pesar aqui, ó, só para me ver quanto que tem. E a mulher colocar aquele tablete de droga assim em cima da balança, assim, 2 quilos, então tá bom. Eu pegava e levava de volta para os caras, ó, tem 2 quilos aqui, ó. Então vamos distribuir a droga, e quebrava a droga para poder vender. E eu comecei a ser tomado por aquela vida, ser fascinado com aquilo tudo. E foram 5 anos, irmãos. 5 anos no mundo das drogas, dos meus 11 anos até os meus 16 anos, vivendo essa vida de maneira cada vez pior, existe muita coisa ruim que aconteceu nesse tempo, muita coisa que
que eu gostaria de esquecer, mas aquela era uma maneira que eu tinha de fugir da minha realidade. Então eu chegava em casa com todos aqueles problemas, eu acendia um cigarro ali, eu dava um trago numa pedra de crack, eu conseguia sair daquele lugar no instante. A droga, ela era essa fuga, né? E os irmãos que trabalham com isso e conhecem um pouco disso, né? Como eles ensinam nesse centro de recuperação, clínicas, a droga, ela é crônica, ela é progressiva e ela é fatal. Ela é crônica porque ela afeta todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Ela vai tirar sua dignidade, vai tirar tudo, todos os escrúpulos que você tiver. Ela é progressiva porque você começa com um uso esporádico, aquele uso recreativo, como é que eles falam, né? Você começa fumando uma maconhinha uma vez por mês, depois é 2, depois é 3, e de repente você está em uso abusivo. Você está usando mais do que tudo que você tem e mais um pouco. E ela é fatal porque ela vai te matar. Ela vai te matar. A droga, ela vai te matar de um jeito ou de outro. Se você não encontrar uma saída, ela vai te matar. E eu cheguei no fundo do poço, nas drogas, e vi isso de perto, como ela destruiu a vida das pessoas que estavam ali. Quantos amigos meus perderam a vida por causa das drogas, né? Eu lembro que por não ter dinheiro, nós não tínhamos trabalhado, minha família não tinha como. No começo meu pai dava um dinheirinho para nós, mas meu pai trabalhava demais para dar dinheiro para nós sustentar o nosso vida. Ele falou, não. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a participar de pequenos roubos na cidade, pequenos furtos. Então nós ia ali, furtava alguma coisa, pegava o dinheiro e ia usar droga. Eu lembro que teve uma época que a gente estava usando demais cola de sapateiro, essas colas que o sapateiro usa. A gente inalava aquilo, cheirava aquilo. É uma droga 100% alucinógena. A maconha, diferente dos outros que pensam, você não fuma maconha e vê elefante azul, cor-de-rosa. Mentira, a maconha não traz esse tipo de alucinação. Mas a cola sim, a cola de sapateiro sim. Então era uma droga barata, que com R$2,50, R$3 naquela época, 10 meninos conseguiam ficar totalmente pirado. E a gente começou a usar aquilo. Eu lembro que teve jovens que ficou ruim da mente naquela época, foram internados, porque teve problemas na mente, já não conseguia reconhecer as pessoas. E eu comecei a ser conhecido no meio policial por causa dos furtos. Comecei a furtar todos os dias. Meus amigos falavam, Gabriel, você não tem mais controle, a gente não consegue mais acompanhar você. E eu lembro, enquanto eu escrevia um pouco disso que eu queria falar para vocês, eu lembrei que na minha adolescência, eu arrumei um sobretudo preto, irmãos. E eu tinha uma touca ninja preta, e era assim que eu saía para furtar. Imagina. Eu falo que se eu me visse, se hoje eu me encontrasse naquela época, meu Deus do céu, eu abriria uma carreira que nem eu. Um garoto estava totalmente em trevas, usava um sobretudo preto, uma touca preta e saía assim para roubar, geralmente armado. Consegui meu primeiro revólver com 13 para 14 anos, andava sempre armado, sempre se não estava com um revólver, estava com uma faca, preparado para matar ou morrer, porque era assim que nós aprendemos e era assim que nós vivíamos naquela época. Infelizmente, algumas pessoas perderam suas vidas, outros tiraram vidas, muitos estão presos. Criei uma ficha criminal gigante. Eu lembro um dia que eu cheguei no fórum, que eu fiquei de liberdade assistida, o LA, que durante 6 meses eu tinha que ir no fórum, todo mês, né? E eu ia lá e o juiz perguntava para meu pai, Sr. Benedito, como é que está o Gabriel? Ah, seu doutor, tá melhorando. Está melhorando nada. Mas meu pai foi um profeta na minha vida, porque eu saía com 12 anos, eu saía e voltava quando queria, passava dias sem ir em casa, chegava bêbado, com 13 anos eu chegava de porre, caindo dentro de casa. Meu pai falava, está melhorando, doutor, porque sabia que eles iam prender eu se ele falasse caso contrário. Porque o doutor falou, nesses 6 anos você está com a sua liberdade sendo assistida, se você aprontar um rolo, você vai para a FEBEM, né, que eles chamam de Fundação Casa hoje. E aí eu lembro um dia que uma mulher me chamou e falou, Gabriel, você está pior do que fulano, e citou o nome de um jovem, que era muito conhecido em Colina, por dar muito trabalho. Ela falou assim, com a sua idade, você está muito pior do que fulano. Esse fulano, que ela citou ainda hoje, está preso, tem mais de 15 anos que está preso, e talvez vai ficar muito mais tempo preso. E ela falou que eu estava pior daquele jovem. Agora imagina, esse jovem já faz 15 anos que está preso, e vai ficar não sei quantos mais anos. Eu era pior do que ele, onde eu estaria hoje? Onde eu estaria hoje, irmãos? Eu caí naquela frase do rapper, né? O caminho dos 3C. Cadeia, cemitério ou Cristo. Era só isso que me restava. Só que para a sociedade era só 2 caminhos, né? Eles falavam, esse aí ou vai parar na cadeia, ou vai parar ali no fim da rua 7, ali, perto de onde eu morava.
que era o cemitério da cidade. Não tinha outra solução. A falta de esperança era gigante, né? Eu me lembro com 12 anos um dia, o irmão da minha madrasta foi passar um tempo conosco em casa, e ele tinha muito problema, tudo, e um dia eu estou dormindo, eu tinha uns 12, 13 anos, e meu sobrinho me acorda e falou: Gabriel, fulano está com uma corda no pescoço ali. Eu levantei assustado, no quarto do lado ali de casa, eu levanto, saio lá, o cara espendurado numa viga, dentro de casa, assim, do lado, no quarto vizinho. Eu saí correndo assustado, eu chamei meu irmão, fomos lá socorrer à tarde demais. Tinha se matado. Falta de esperança, eu fico imaginando o que leva o ser humano a esse ponto, né? A falta de esperança gigante, de não ver saída mais para a sua vida, e você olhar para todos os lados e ver que não tem saída, não há o que fazer mais. Parece que tudo e todos está contra você. Até que um dia, com 14 anos, eu tive uma experiência. Essa experiência é muito interessante, irmãos. Porque nós estávamos em 3 jovens usando droga. E eu lembro que era num domingo de manhã, a gente já saía, acordava e vivia em função da droga. Dormia pensando na droga e acordava pensando na droga. E naquele domingo eu acordei, fui nos amigos ali do bairro. E chegando lá, os caras falaram: tem um negócio aí, vamos usar. É crack, é maconha, é cola, era o que tivesse. E a gente começou a usar droga ali, nós 3. E um desses jovens começou a ter algumas alucinações lá. E ele falou que estava vendo a mãe dele, que já tinha falecido, eram umas coisas muito loucas. E eu lembro que um jovem começou a escrever um negócio no papel lá e falar uns negócios estranhos. E eu fiquei com muito medo. Falei: está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou sabendo. E eu já tinha visto aquele jovem louco outras vezes, mas aquilo parecia algo diferente. E do nada, um daqueles jovens, eles levantam e falam assim: vamos para a igreja hoje? Vamos para a igreja hoje? Imagine 3 jovens usando drogas, do nada um jovem desse olhar para a sua cara e falar assim: vamos para a igreja hoje? E parece que houve um consenso de nós 3, tipo: vamos para a igreja. Os 3 decidiram. Podia falar: que igreja o quê, rapaz? Nós estamos todos usando droga aqui, que larga a mão de igreja. Eu falava que nem de crente eu gostava. Eu falei: se um pastor chegar na porta de casa aqui, eu dou um tiro num cara desse. Era revoltado não era só para qualquer um, eu era revoltado, era meio perturbado. As pessoas não podiam nem olhar para a gente na rua, a gente era problemático demais. Mas naquele dia nós falamos: vamos. E chegou o horário e a gente foi para o culto. A gente foi até mais cedo, era um culto, eu acho que era umas 7h30. A gente 7 horas estava na porta da igreja. Demos de cara com a porta da igreja fechada. Falou: ixi, um domingo à noite, falando: não tem culto hoje, vamos embora. Eu estava voltando embora, nisso uma irmãzinha da igreja está indo para a igreja. Aí um rapaz conheceu: a senhora daquela igreja? Mas não vai ter culto hoje? Não, vai sim, meu senhor, vocês estão muito cedo ainda. Então vamos voltar. Aí voltamos para a igreja. E aquele dia eu lembro, participamos do culto. Eu não lembro as passagens corretas da Bíblia, eu tinha 14 anos. E eu lembro que o pastor estava pregando alguma coisa sobre colocar Deus na frente das nossas lutas. E no final daquele movimento, o pastor chamou todas as pessoas da frente. A gente ficou bem lá atrás, né? Imagina nós, estamos com aquelas roupas de mano, né, de bermudão, chinelo, de boné, cabelo e tal, aquele negócio muito doido. Lá no último, lá no fim. E depois de orar por aquelas pessoas, assim, o pastor apontou para mim, lá no meio. Falou assim: você. Apontou para mim. Falei: o que foi? Era encanado, o que foi? Qual é o seu nome? Falei: Gabriel. Falei assim: Gabriel, Deus acaba de me falar que Ele tem um plano na sua vida. Deus acaba de me mostrar que Ele tem um plano perfeito na sua vida. Deus, Ele tem uma obra grande na sua vida. Ele parou o culto para falar especificamente para mim naquele dia, com 14 anos de idade, um menino que ele não conhecia, que estava louco de droga, que Deus tinha um plano perfeito na minha vida. Ele disse: permaneça firme no caminho do Senhor, porque Deus vai fazer algo na sua vida. Imagine eu com 14 anos, que nunca tinha visto uma palavra de afirmação na minha vida. Eu falei: esse homem é doido, viu? Será que ele não sabe quem eu sou? Eu sou esse que a polícia toda vez que vê na rua já enquadra, já soca a mão na orelha às vezes, soca o pé atrás de droga, já invadiram minha casa quantas vezes atrás de droga. Eu sou esse que fica roubando as coisas na cidade aí, que de semana em semana sai no Colinense, no jornal de Colina. Será que esse homem não sabe quem eu sou? Mas aquele homem apontou para mim aquele dia e disse que Deus tinha algo na minha vida. Um profeta do Senhor.
E depois eu lembro que eu saí daquele culto, irmãos, com uma paz gigante no meu coração. Parece que havia saído um peso, toneladas e toneladas do meu ombro. Era diferente, era algo que nenhuma droga tinha me dado até aquele momento. E eu lembro que eu tinha um vício lascado, que é o vício do cigarro. Por várias outras vezes eu tinha tentado parar de fumar cigarro. Eu fumava cigarro, paeiro, de palha, eu fumava de tudo, essas coisas. E eu já tinha tentado e nunca tinha conseguido parar. Naquela noite eu parei de fumar. Glória a Deus. Naquela noite, eu acredito que Deus me libertou completamente. Eu parecia que eu ia para casa pisando nas nuvens. Foi uma experiência fantástica que eu tive com o Senhor naquele dia. Mas eu tomei posse daquela bênção, né? Eu continuei com as outras drogas ainda. Frequentei mais algumas vezes, falei, esse povo é legal, mas não é para mim não. Tinha que bater a cabeça mais um pouco no mundo. Tinha que quebrar a cara mais um pouco no mundo, porque às vezes é aquele ditado, né? Você não vem pelo amor, você vem pela dor, às vezes acaba sendo verdade. E comecei a me envolver cada dia mais com tráfico, envolvi com coisas ali que eu não queria ter me envolvido, e com 16 anos de idade, acontece algo que ia mudar a minha vida para sempre. Com 16 anos de idade aconteceu algo que eu falei, agora é um ponto de decisão na minha vida. Se eu não mudar agora, nunca mais eu mudo. Se eu não fizer algo com a minha vida agora, nunca mais eu vou ser capaz de fazer nada com a minha vida. Envolvi com os jovens do bairro onde a gente está fazendo o projeto lá, em Colina, um bairro que é conhecido como bairro da Pesada lá, o nosso teto. Tinha uns jovens de lá que eu conhecia e a gente tinha essa certa amizade. Um dia esses jovens, eles me contrataram, né? Eu já tinha quase um negócio, um business ali. Gabriel, nós queremos que você rouba umas coisas aqui para nós e traz isso aqui e tal, que a gente vai te pagar tanto e beleza. Arrumei as coisas para ele e o jovem não quis me pagar. E o dia que eu fui lá cobrar ele nesse bairro, exatamente na rua onde é a escola, onde a gente faz o projeto hoje lá no teto. Conversei com o cara lá, o cara falou, mano, não tem jeito não vai desentender isso aqui. Falei, então é agora, mano. Aí já saímos no soco ali, por ele ser maior e mais forte, eu acabei levando desvantagem. Deixei a bicicleta, saí correndo tudo a pé, ele correndo atrás de mim para me pegar, e corri, não conseguiu me pegar. Saí daquele momento e pensei comigo, esse cara tá morto, velho. Aquele orgulho no meu coração, imagina, eu fiquei revoltado, eu falei, esse cara tá morto, esse cara pôs a mão na minha cara, aquele orgulho, um menino com 16 anos, eu não tinha sonho, não tinha esperança, para mim matar ou morrer era a mesma coisa, irmãos. Era a mesma coisa. Cheguei num parceiro ali na vila, no outro dia, eu falei assim, parceiro, aconteceu um negócio aqui, e eu expliquei para ele o que aconteceu, o cara falou assim, pera aí, eu vou te ajudar, mano. Foi lá dentro, pegou o cano, falou aqui, tá aqui, mano, senta o aço nesse cara. E falou assim, você não me conhece, joga a arma depois em tal lugar assim e acabou, mano. E pau no gato e assim nós vamos. Falei, demorou, é isso mesmo. Fiquei esperando uma oportunidade para encontrar com esse cara. E esse cara um dia, ele passa na frente da minha casa. E eu esperando constantemente por aquele momento, ele passa na frente de casa. Na hora que eu vejo ele, eu começo a tremer, pego a arma, saio correndo, e a queima-roupa eu chego e disparo nele, na frente da minha casa. Umas 10 da manhã assim, no dia. Eu sinceramente, irmãos, eu queria tirar a vida daquele rapaz. E pela graça e misericórdia de Deus que não aconteceu isso. Eu sei que na hora que eu dei o tiro, eu ouvi o disparo, ele caiu, ele estava de bicicleta, ele caiu da bicicleta, eu saí correndo, né, só ouvi o estralo, saí correndo, joguei a arma, me escondi e só fiquei esperando, né, eu falei, agora só vou ficar esperando o rumor. O que aconteceu? Só vou ficar esperando a nota de falecimento lá na igreja. E vai esperando a notícia, chega na hora do almoço, ninguém fala nada, eu vou para a rua, para ouvir. E aí, o que aconteceu? Ih, rapaz, você nem acertou o cara. Falei, não é possível. 1 metro de distância, assim, eu não era tão ruim de tiro. Nós treinava bem. Mas eu sei por que eu não matei aquele cara, porque talvez hoje eu não estaria aqui. Deus, Ele livrou a situação. Só que violência gera violência. E naquele mundo que a gente vivia, não existe perdão. Existe cada dia mais ódio. E no dia 12 de agosto, numa quinta-feira, desço no bar, um bar que desde criança eu frequento, na rua de baixo de casa, na rua 13, eu moro na rua 7, na rua 13, um bar que eu frequento desde criança,
Tô lá, chego lá, sabendo dessa treta toda, desse que estava pesado o clima, né? Não fui nem armado, falei, vou chegar lá, vou pegar alguma coisa e voltar. Chego no bar, encontro os amigos lá e começo a bater papo, papo vai, papo vem, né? Já tinha fumado uma maconha, falei, vamos jogar um fliperama aí. Caí na bobeira de querer jogar um fliperama, coloquei uma ficha, eu lembro até hoje, estava jogando uma ficha de futebol no fliperama, dentro daquele bar, eram umas 3 horas da tarde, no dia 2 de agosto de 2004, uma quinta-feira. Quando eu sem esperar, na hora que eu vejo esse jovem, ele entra no bar sem dizer nada, ele mais o primo dele, os dois armados e sem dizer nada, eles entram disparando em mim. Entrou disparando. O primeiro tiro pega na minha mão direita, eu escondo atrás da máquina, na hora que eu vejo, o dedo estava praticamente espendurado, e eu pensei, vixe, agora eu morri. Ouvindo aquele monte de tiro, e não deu tempo de correr, não deu tempo de fazer nada. A única coisa que deu tempo de fazer foi uma oração, que talvez foi a oração mais sincera que eu fiz na minha vida. Eu disse, Senhor, me ajuda. E eu lembro que os jovens começaram a atirar, um descarregou a arma, eu estava caído no chão, o outro chegou atirando também, atirou em mim, a queima-roupa assim, eu no chão, e eles atirou, e eles, na hora que ele estava correndo, eu levantei e saí correndo, o outro jovem atirou ainda, levei um tiro pelas costas, e saí correndo, aquele sangue, muito sangue, entrei correndo numa casa de uma senhora na rua da frente, que ironicamente tinha uma pastora lá naquele dia na casa da mulher, eu entrei chegando dentro da casa da mulher, e a mulher, ai meu Deus, e viu aquele menino cheio de sangue, Senhora, me ajuda, eu vou morrer, pensando que ia morrer, pedindo ajuda, misericórdia, chorando, pedindo ajuda, pensando que ia morrer, ligaram para a polícia, ligaram para a ambulância, a polícia chega ali, a ambulância chega, leva eu para o hospital. Chego no hospital, foi constatado que levei 4 tiros, levei um tiro na minha mão direita, levei um tiro no meu braço direito, né? Levei um tiro na altura do ombro esquerdo, que eu tive que fazer uma cirurgia para tirar o projétil da bala, e levei um tiro nas costas, que eu tenho até hoje o projétil de 22, que não pôde fazer cirurgia para tirar. E naquele dia o médico olhou para mim e falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Gabriel. Ele falou assim, você nasceu de novo. O dono do bar, que me conhecia desde criança, quando ele viu a cena, ele disse que não teve coragem de ir lá perto das máquinas, porque ele tinha certeza que eu estava morto lá no chão. Ele falou, não, ninguém sai vivo do que aconteceu aqui. E ele falou que não teve coragem de ir lá ver, porque ele achava que eu estava morto. Outro fato interessante, ele falou, ele nunca abriu a porta do fundo do bar. Naquele dia, ele sentiu de abrir a porta do bar do fundo, que foi a porta que eu corri. Se aquela porta tivesse fechado, provavelmente eu estava morto. E ele disse que ele abriu aquela porta naquele dia, não sabe por quê. Foi a porta dos fundos do bar por onde eu corri. E quando eu estava no chão ali, irmãos, levando os tiros, eu não via aquele jovem ali. Eu não via ele próximo de mim. Eu tive uma sensação que ele estava muito distante. Eu via bem distante mesmo, um barulho, bem distante mesmo. Aquele barulho do tiro, mas parece que estava a quilômetros e quilômetros de distância, né? E existia uma luz muito forte só. Eu vi uma luz muito forte naquele dia. E eu não via ninguém, só vi esse barulho bem distante e aquela luz. E eu não entendi. Na hora que eu dei conta por mim, eu estava ali no chão, já não via mais ninguém ali atirando em mim, saí correndo. Chego no hospital, uma criança de 7 anos chega logo depois. Um menino que estava vendo eu jogar fliperama, levou um tiro no joelho, que estava lá no bar também. Quase mataram um menino ainda de 7 anos. E fiquei a noite toda ali, por não pegar nenhum órgão vital. No domingo, na sexta de manhã, uma sexta-feira 13, mandaram eu para a delegacia, fui para a delegacia. O juiz de menor chegou, jogou as 2 armas em cima do balcão assim, falou, você reconhece essas armas? Ele falou, não, essas 2 armas aqui foram quase que tiraram a sua vida. Eu lembro que eu cheguei naquela comunidade, as pessoas ali me trataram de maneira diferente, eu gostei, tinha muitos jovens naquela igreja, e houve uma música, o pastor pregou uma palavra, eu me senti muito tocado e comovido, as pessoas dali me conhecia já, todo mundo me conhecia fora daquele ambiente, provavelmente as pessoas que estavam ali já sabiam da minha reputação também, mas não me condenaram. No final dos meus 16 anos, com o início dos 17 anos,
eu decidi entregar minha vida para Jesus. Naquele dia, sentado na cama, eu falei: Jesus, se o Senhor é real, se o Senhor é verdadeiro, se o Senhor muda a história, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Se o Senhor pode mudar a minha história, como os crentes dizem, por favor, muda a minha vida, eu não aguento mais isso. Não num passe de mágica, mas num processo doloroso, num processo difícil, Deus começou a mudar a minha vida. Jó 42, 2, Jó diz: bem sei que tudo tu podes, Senhor, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Ele veio para nos salvar. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva dele, é Ele que cuida, é Ele que veio o amor, Ele decidiu nos amar primeiro, Ele que veio ao nosso encontro. E no processo de mudança, Deus começou a mudar a minha vida. E eu fui abraçado por essa comunidade, e aqui eu quero dizer muito obrigado, igreja. Muito obrigado, igreja. Essa igreja foi a Igreja Batista Nova Aliança ali em Colina que eu cheguei. E eu sou muito grato aos meus pastores, pastor Samuel, Analice, toda aquela família. São família. Mas eu digo muito obrigado, igreja do Senhor, sobre o planeta, sobre todo o planeta. Porque a igreja é esse lugar de recomeços, não é verdade? Esse lugar é um lugar de novos começos. E eu cheguei ali, as pessoas falaram: pô, irmão, você está vindo aqui, que legal, mas eu vejo que você está andando de chinelo. Ó, que legal, hein? Ó, tem um sapato aqui, ó. Qual é o seu número? Eu falei de 35 a 42. Ah, tem um sapato bonito aqui, pá. Outro irmão chegou com um camisão: irmão, tô com esse camisão novinho aqui, não serve, não sei se você quer, quero. Pá. Eu comecei a me entrosar naquela comunidade, aquelas pessoas se preocupavam comigo, começaram a cuidar de mim. Na rua eu era aquele cara terrível, eu deixava a boca de droga no começo para ir para a igreja. Chegava domingo à noite, eu fechava a boca de droga e ia para o culto. Um dia o traficante maior lá, que eu fazia o trabalho para ele, me chamou lá para me questionar. Eu fiquei sabendo que você está indo para a igreja, me intimidando. Eu falei: estou indo sim, estou gostando, cara. Estou gostando, é bom ali, viu uma palavra diferente, tal. Foi a última vez que eu fiz negócio com aquele cara. Logo depois fechei o negócio com esse cara, deixei as drogas e falei: agora eu vou mudar de vida, vou servir o Senhor. Cheguei, comecei a frequentar as bocas onde eu ia lá e falei: galera, isso aí daqui, semana que vem está de volta, né? Chama a chuva, que era assim que eles me chamavam. Se você perguntar quem é o Gabriel, talvez ninguém conheça em Colina, mas você chegar e falar: você conhece Chama a Chuva? E talvez muita gente vai saber quem que você está falando. E porque eu chamo a chuva por causa do meu cabelo naquela época, desde criança, né? Eu tenho cabelo de chamar a chuva, o pessoal na rua é terrível, né? E eu falei para os caras: eu estou servindo o Senhor, cara, estou indo buscar Deus. E eu sou muito grato pela igreja de Jesus, que é esse lugar onde os feridos chegam. Jesus disse: eu vim para os doentes mesmo, não precisa de médico. Eu vim buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus veio para essa galera mesmo, para quem precisa dele, para quem reconhece que é carente dele, para quem reconhece que é dependente dele. Eu lembro, irmão, por anos, eu ia no culto, eu não conseguia abrir a boca, eu entrava chorando e saía chorando. Imagine o tanto de porcaria que eu tinha na minha vida, o tanto de vício, o tanto de mágoa, o tanto de pessoa que eu tinha raiva, o tanto de pessoas que me magoaram, o tanto de pessoa que eu queria machucar, o tanto de pessoa que queria me machucar. Imagine o processo de cura, de libertar perdão para os meus familiares, para o meu pai, porque eu achava que eu era vítima daquilo tudo. Mas foi as minhas escolhas que me levaram àquele lugar. Ninguém escolheu por mim, foi as minhas escolhas, era a minha responsabilidade. Mas eu não entendi aquilo. E eu passei por um processo de cura, foi doloroso. Chegava na igreja, sentava lá e chorava o culto inteiro, ia embora chorando. E às vezes chegava lá na porta de casa, tinha usuário de droga, eu vê não sei quanto. Para mim, chegou uma hora, eu falei: não quero mais saber disso não. Não quero saber mais disso não, vou servir o Senhor. Vou buscar o reino de Deus. E Deus começou a me libertar. 2005, já está aí para 15 anos. Nunca mais usei droga. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus é Ele que levanta a gente do monturo, Ele que livra o necessitado, Ele que cuida de nós. Deus, Ele é esse amor infindável, incondicional. Eu estou terminando. Dizer para vocês, as lutas ainda não pararam. Poucos meses depois de convertido, estava tentando fazer certo, já tinha largado as drogas. Um irmão da igreja lá arrumou um biquinho para mim fazer lá. Comecei a ajudar ele a trabalhar ali para poder ganhar meu dinheirinho e tal. Uma notícia horrível chega na minha família. O meu irmão, Luiz Paulo, foi morto em Colina. Meu irmão tinha 26 anos, foi morto brutalmente por causa de drogas. Aquilo tirou o chão de toda a minha família. Imagine, a notícia acabou com todos nós, né? E meu irmão sempre foi muito amigo, muito parceiro meu. Meu irmão ficou 6 anos preso por um erro que cometeu, pagou pelo erro que ele cometeu. 6 anos fechado lá, a gente ia lá ver ele no presídio, tudo aquele negócio todo. 6 anos, saiu na rua, ficou 6 meses na rua, mataram ele com mais de 10 tiros, cara. Jogaram o corpo dele num canavial. Os covardes fizeram isso com ele. E eu lembro que foi a maior prova que eu tive que passar com Deus, foi isso. Porque eu estou me convertendo agora, saindo dessa vida agora, isso acontece. Eu lembro que eu estava inconformado, eu falei, não está certo isso, não está certo. Alguma coisa está errado. Isso não está acontecendo, não está acontecendo. E foi uma das maiores lições que eu tive que aprender na igreja, é que você tem que perdoar as pessoas que te magoaram. Perdão é bonito, é uma palavra bonita, até que você não passe por uma situação como essa. Que você tem que perdoar as pessoas que te feriram, que te fizeram um mal. Que eu lembro que foi um processo que durou anos. De Deus falar, Gabriel, você tem que liberar perdão. E eu falava, não perdoo. No início, 4, 5 meses de convertido, eu lembro que eu falava, eu vou vingar esses caras, eu vou vingar meu irmão, eu vou atrás desses caras. E eu lembro que o pessoal da igreja ali em casa, o pastor ir lá, e eu fazendo oração, eu orando comigo, e o pessoal dando estudo para mim. Falava, Gabriel, Deus tem um projeto na sua vida, não tem um plano. E eu um momento que eu estou na igreja, outro momento eu estou pronto a perder, a arrebentar tudo. Perder tudo. Passei por um triz assim. Foi um momento que Deus está provando mesmo que eu tinha no coração. E foi um processo dolorido demais, até o dia que eu falei, Deus, eu perdoo essas pessoas. E minha família teve que passar por o mesmo processo também. E meu irmão, mais novo, que também era um usuário de droga, hoje ele é um pastor, glória a Deus. Pode aplaudir, irmão, Senhor. Um dia, Deus falou assim para mim, Gabriel, dá uma Bíblia no aniversário dele. Eu falei, mas é uma Bíblia, meu irmão. Eu chamava ele para ir para a igreja, ele falava, não, outro dia eu vou, mano. E já ia no rolê dele. Então eu comprei uma Bíblia e dei uma Bíblia para ele no dia do aniversário dele. E eu senti no coração de escrever umas palavras para ele, desejando feliz aniversário e tal. E no final diz, Jesus te ama e eu também. Entreguei a Bíblia para ele no dia 14 de fevereiro de 2005. Entreguei a Bíblia para ele, ele catou aquela Bíblia. Olhou, falou, obrigado, hein, mano. Bem frio assim, obrigado, valeu, tal. Aí eu falei, puxa vida, né? Na minha cabeça, nunca vai ler esse negócio não. Nem você lê direito, que está indo na igreja, imagina ele. Aí, num processo, um dia eu chego em casa, nós dormíamos no mesmo quarto, meu irmão está sentado lendo a Bíblia. Eu falei, opa. Aí eu chego de perto, o que você está lendo aí? Ele estava lendo João ainda. Eu falei, você entende? Ele falou, não entendo algumas coisas. Eu falei, então peraí. Eu com um pouco de conhecimento também comecei a explicar algumas coisinhas para ele, e a gente orava junto. Por várias vezes eu encontrava essa mesma situação, meu irmão sentado, e ele só lia a Bíblia quando estava drogado, só maconhado só. Eu falo que talvez ele via as letras em 3D ali, não é possível. E naquela época, minha família ainda estava aquele turbilhão de coisa, né? E depois meu irmão contou que ele falava, eu não concordo, como é que o Gabriel pode cantar? E eu chegava em casa louvando, colocava o zino e gritava, glória a Deus, aleluia, profetizando o reino na minha casa, né? Expulsando Satanás. E meu irmão falava, eu uso droga e não consigo ser feliz. Olha como é que o Gabriel consegue ser feliz desse jeito. Um dia ele catou, jogou a droga na privada, deu descargo e falou assim, eu vou ser crente também igual meu irmão. Hoje ele está servindo o Senhor, pastor da igreja Assembleia ali em Terra Roxa. Menino que é uma benção, tem uma família linda. Menino que tinha tudo para estar perdido aí também, mas hoje está pregando o evangelho de Jesus.
Deus mudou a sorte, é muita coisa. Deus mudou a sorte do meu pai que era também um cachaceiro, já não bebe mais. Serviu o Senhor, estava indo na igreja, ficou vários anos na igreja Batista Nova Aliança conosco ali, agora deu uma esfriada. Eu falei: pai, tem que voltar. Não, meu filho, vou voltar. Preciso de oração, que vocês continuem. Deus já fez muita coisa, mas a obra é muito grande. Eu fui começar a estudar a árvore genealógica da minha família, era gerações e gerações, porque o meu avô teve problema com bebida, meu bisavô teve problema com meu tataravô, e assim por gerações e gerações. Mas Deus escolheu a nossa geração para quebrar aquilo. Quando eu nasci, meus irmãos eram pinguços, cachaceiros e etc. Só que os meus irmãos mais novos, quando eles nasceram, os irmãos deles já não eram cachaceiro, pinguço não mais. Agora era missionário, era pastor. E Deus começou e está mudando a sorte da minha família, de maneira que, se Deus quiser, os meus filhos, os meus netos, se assim Deus permitir, vai ter uma vida melhor ainda do que a gente tiver. E assim Deus, Ele consegue mudar toda uma geração, toda a história de uma família. Isso é lindo, é saber que Deus, Ele toma conta da nossa história. O pastor Samuel um dia chegou e falou: Gabriel, Deus tem uma obra de missões na sua vida. Vou terminar com essa, irmãos. Deus tem uma obra de missões na sua vida. Eu falei: pastor, o que é missões? É de Deus? Se for de Deus, eu quero. Se for de Deus, eu quero. Por quê? Porque o pastor percebia a movimentação, que eu estava na igreja, mas ao mesmo tempo eu estava movimentando. Eu ia nas bocas, ia orar para o pessoal, ia nas famílias, visitar o pessoal. Deus já estava me curando, eu já estava conseguindo me levantar para poder agora pregar o evangelho agora a outros. E depois de 4 anos servindo a Deus na igreja, 4 anos ali em Colina, por 3 anos eu fui líder de estudo de pequeno grupo. Toda terça-feira eu ensinava a Bíblia lá, que era um sonho meu, poder ensinar a Bíblia. Comecei a ensinar a palavra de Deus, servindo a igreja, até que chegou um dia, terminei o colegial, estava com 20 anos, trabalhei 1 ano na prefeitura, serviços gerais, peguei o dinheiro que eu tinha, cheguei no pastor e falei: pastor, eu quero fazer um curso missionário. Ele falou: pô, Gabriel, a igreja não tem condição de bancar você. Falei: não, pastor, eu tenho um dinheiro aqui, vou trabalhar 1 ano, peguei um acerto lá, tudo, e eu vou fazer esse curso. Ele falou: amém, nós vamos orar por você. Eles sabiam já do meu chamado, sabiam do meu propósito, e aí em 2009 eu fui estudar missões, estudei, me formei em missões e artes na cidade de Votorantim. Foi quando eu me apaixonei pelo ministério de artes, né, e poder servir o Deus com os dons e os talentos que Ele estava me confiando. E logo depois apareceu um monte de outras oportunidades dentro do reino de missões. Um deles era um desejo gigante que eu tinha, missionário, de ir para a África. Mas como o chama-chuva agora vai para a África, como é que é isso? Não tem jeito, não faz sentido. E pela misericórdia de Deus, os irmãos lembram, em 2011 eu fiz a minha primeira viagem missionária para a África, que os irmãos fizeram um bolo para mim, África, nós vamos com o Gabriel, tudo. Eu ia estudar inglês lá e ficar 1 ano lá. Depois de 10 dias deu tudo errado na viagem, depois de 10 dias eu voltei. Falei: não, minha vida não é possível, não. Parece que tudo para mim é mais difícil. Eu lembro um dia eu vim aqui com o pastor Carlinhos, e eu lembro que ele me aconselhou, ele falou: Gabriel, na vida cristã existe temporadas, né? A gente não pode queimar etapas na nossa vida. Talvez o Senhor está te chamando aqui para esse tempo. Não queime nenhuma etapa, viva todas as etapas de Deus, que Deus vai te honrar em todas elas. E nessa época a igreja já me apoiava, já me ajudava, orando, contribuindo por mim. E eu fiquei mais 1 ano aqui, doido para ir, mas fiquei mais 1 ano aqui debaixo de uma palavra, servindo a igreja, fazendo um trabalho no Brasil, na região aqui. E em 2013... Deus me levou para a África. Eu não desisti, irmão, daquele sonho. Eu queria ir. Depois fui minha segunda viagem missionária. Na minha terceira viagem missionária, conheci a minha esposa lá na África. Glória a Deus. Deus é bom. Se eu tivesse desistido daquilo, né? Larga a mão desse negócio aqui, larga a mão, não mexer com isso não. Deus talvez não tinha me honrado. Deus me honrou. Em 2015 conheci a minha esposa. Deus me deu uma esposa linda, uma mulher idônea, que caminha comigo, que me apoia, acredita no meu chamado, no meu ministério. E Deus tem usado a nossa vida para proclamar o evangelho dele nas nações. Essa semana agora, se Deus quiser, quarta-feira a gente volta para a Sérvia, para poder continuar dando um trabalho na pregação do evangelho. Deus já me levou em 4 continentes, pregando o evangelho. Hoje no mundo inteiro nós temos anunciado que Deus, Ele muda a história do chama-chuva e Ele muda a sua história também. Deus, Ele pode mudar nossas vidas, Ele tem capacidade de fazer isso. Mas nós temos que crer, temos que buscar Ele com todo o nosso coração.
Eu queria convidar você a orar por um segundo só. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Eu sou grato à Igreja de Jesus por todas as oportunidades que eles me deram, por acreditar em mim. Esses dias eu estava na casa de um traficante evangelizando. Ele falou assim: Gabriel, eu teria que encontrar pessoas igual você encontrou. O pessoal da igreja lá, o pessoal te agarrou e não soltou mais de você. Um traficante falou isso para mim, que a igreja me agarraram e não soltaram. E eu louvo a Deus por isso, porque pessoas acreditaram naquilo que Deus falou comigo, no chamado de Deus, e eu honro a vida de todos, né? Meus líderes, a igreja Lincolina, a igreja que embebedoura esse ministério. Sou imensamente grato a todos, pastor Carlinhos pela confiança, amizade, por tudo que já vem caminhando conosco. Sou muito grato a vocês, a família de vocês. Filipão, por sonhar comigo, muito obrigado, Felipe, por sonhar comigo. Aquele dia da conversa aqui no rádio saiu essa ideia de talvez estar aqui hoje. Sou muito grato, sou um jovem que busca o Senhor, e junto nós como igreja, todos os irmãos, nós podemos acreditar que Deus, Ele muda a história, Deus, Ele transforma a vida, irmão. E termino dizendo que o que o Salmo próprio diz, que nós poderíamos contar muito mais bênçãos daquilo que o Senhor, e seria impossível numerar todas aquelas coisas que Deus nos disse, mas eu acredito que por agora é isso, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, obrigado pela sua misericórdia, pelo seu amor, obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor é um Deus que está conosco em cada momento, em cada situação. O Senhor nos dá uma nova oportunidade sempre de recomeçar, de fazer a sua vontade. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor me tirou da calçada, literalmente, Jesus. E quando ninguém acreditava, o Senhor acreditou, o Senhor acredita, e por isso nós acreditamos também. Está aqui a sua igreja, o seu povo, abençoe esse povo, abençoe os meus irmãos em Cristo, toda a sua igreja sobre a face da terra. Sou grato por tudo aquilo que o Senhor fez na minha família, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, tanta coisa a ser feita ainda, Deus, mas nós sabemos que nós estamos na direção correta, que é buscando a sua face todos os dias, ó Pai. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.